Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado pela tua vida, por todas as vidas. E mais do que a vida presente, nós louvamos a Deus por todos aqueles que Ele escolheu e escolhe ainda para receber a sua vida, o seu amor, a sua graça, e em consequência disso, a ressurreição, a vida eterna, como Ele promete aos seus filhos. Eu vim para que tenham vida plena, mas ainda promete que teremos a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E hoje nós estávamos lendo lá um trecho de São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, e é a profissão de fé de Simão Pedro, porque em toda a antiguidade, é claro, vocês ouviram lá no tempo de Salomão, a rainha de Sabá veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e Jesus vai dizer: aqui está quem é mais do que Salomão. Se aquela sabedoria de um homem ficou famosa a ponto de atrair a rainha de Sabá para ouvir a sua sabedoria, também Jesus vai dizer: os ninivitas se converteram à pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Nós vamos repassando, por exemplo, todos os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés, Abraão, que Sara era estéril, por intercessão divina, concebeu numa idade avançada. Depois toda a história do povo, a história de José, que salvou a sua família por providência divina. Depois de José, a libertação, Moisés, um homem comum por escolha divina, retirou todo aquele povo da escravidão do Egito. Depois vai percorrendo toda essa história da salvação. Moisés no deserto, o povo reclama, ainda lemos isso hoje, que não tinha água, que passava fome. Moisés bate com o seu cajado na rocha e brota a água da rocha. Então, nós vemos em toda a história da salvação, nós vemos tantas intercessões, intervenções de Deus, com milagres impossíveis ao ser humano. Depois vamos ver os profetas, Elias, profeta que subiu ao céu num carro de fogo, testemunhado por Eliseu, e Eliseu que também com a força de profeta fez aí sanar águas que estavam ruins, ressuscitou o filho da sunamita, dividiu, repartiu os pães para uma multidão, à semelhança de Jesus. Todos esses eram profetas. E ainda hoje, e depois Jesus vem e vai dizer: aqui está quem é mais do que Salomão, aqui está quem é mais do que Jonas. Depois vai dizer: antes que Abraão fosse, eu sou, testemunhando a sua divindade. Abraão ficou esperançoso para ver o meu dia, viu e ficou alegre. Depois o testemunho dos apóstolos na transfiguração de Jesus, e apareceram Moisés e Elias conversando em sua glória, diz, apareceram na glória conversando com Jesus, Moisés e Elias. Jesus vai dizer: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o Pai quem vos dá o pão, o verdadeiro pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que nós cremos é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha quantos testemunhos. E hoje eu estava lendo lá, cliquei lá para ver religiões. Nossa,
centenas de religiões no mundo, desde as grandes religiões da Índia, da China, dos países que seguem o islamismo. Nossa, e além das grandes religiões, uma multidão imensa de religiões. Chame do que você quiser, seitas, religiões, mas homens que apareceram, tiveram umas ideias bonitinhas, escreveram alguma coisinha e um monte de gente os seguiu. Muitos deles, a maioria deles, a imensidade deles, nunca fez nada. Só escreveu, só teve uma ideia, e milhares de pessoas, e às vezes até milhões o seguem. Então, agora nós olhando a terra da salvação, a história da salvação, perguntamos para nós o que existe no homem, que ele rejeita todo o testemunho real, fiel, e acredita em ideias, às vezes mirabolantes, e cada dia mais surgem novas religiões. Eu estava vendo lá, tem religiões contemporâneas que estão surgindo agora, surgiram no último século, nos últimos 2, 3 séculos, e estão surgindo ainda. Ideologias, religiões, seitas, chame do que você quiser. Mas são pessoas que têm ideias, escrevem alguma coisinha, falam alguma coisinha e, às vezes, centenas, milhares de pessoas os seguem. Não deram testemunho de nada, não tinham poder para nada, nem de salvar a própria vida. E milhares de pessoas os seguem. É por isso que São João vai dizer com tanta propriedade: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vejam, por exemplo, religiões que estão aí. Outro dia conversava com um amigo, meu pai conversava com não sei quem, com um espírito que vivia do outro lado do mundo, que um cara que morava na outra parte, em outro continente, ele se conversava mentalmente com essa pessoa, não sei o quê. Olha aí, Jesus vem dizer claramente que o único que tem poder de falar alguma coisa é o demônio. Pessoas estão acreditando em religiões que vêm almas conversarem com eles. Jesus testemunhou. Veja a história de Lázaro, por exemplo, o rico glutão e Lázaro, narrado nos evangelhos. Não tem como sair. Nem Moisés e Elias apareceram conversando em glória, conversando com Jesus. Aqueles que acreditaram em Jesus, que você ouviu a narrativa da glória deles durante a vida, que eram servos de Deus, como Moisés, Elias, Eliseu. Eliseu chegou a ressuscitar um menino, filho da sunamita, multiplicar os pães como Jesus. Olha quanto testemunho vivo dos servos de Deus. Agora, vem Jesus e disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e de a retomar de novo. Quem jamais teve esse poder? E ainda não acreditam em Jesus. Veja o mistério da incredulidade humana, o mistério da treva, podemos dizer, o grande amor à morte que tem. Todos eles morreram. Todos os profetas, fundadores de religiões morreram. Agora, lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias conversando com Jesus, os servos de Deus que foram chamados por Deus, porque viveram, porque Jesus diz: Deus não é Deus sou o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. Ele não cita nenhuma dos grandes aí, fundadores de religião, porque todos morreram. Agora, Moisés e Elias estavam vivos. Testemunho na transfiguração que o próprio João dá também. Nós vimos a glória do Verbo de Deus. Nós vimos o Verbo da vida. Nós vimos ele perder a vida e nós o vimos retomar a vida como ele garantira. Olha o mistério Claro que
As pessoas acreditam naquilo que lhes é gostoso acreditar, naquilo que lhes é cômodo. Mas nós não procuramos a comodidade, nós procuramos a vida. Ninguém há que possa te dar, nem a você, nem a minha vida, a não ser Jesus Cristo. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de a retomar. Ninguém mais ousou dizer isso, porque sabe que depois não vai retomar a vida, a não ser por uma escolha de Deus, como por exemplo Elias, que subiu ao céu num carro de fogo, testemunhado por Eliseu, o próprio Eliseu ressuscitando o filho da sunamita, repartindo pães para uma multidão, poucos pães para uma multidão enorme de gente, repetindo, ou seja, prefigurando já o milagre da multiplicação dos pães, que seria realizado em perfeição por Jesus. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus fala: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o Filho do Homem, ou seja, sou eu que lhes dá o verdadeiro pão do céu, que dá vida ao mundo, é meu Pai quem vos dá o pão do céu, e esse pão dá vida ao mundo. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, jamais morrerá. Todos os fundadores e religiões morreram. E o homem prefere acreditar naqueles que morreram do que acreditar naquele que vive eternamente e que dá vida eterna àqueles que nele acreditarem, que viverem conforme a sua vontade e o seu pedido, especialmente narrado aqui nos evangelhos e também nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João. E tudo isso é fonte de vida. É por isso que Moisés e Elias apareceram em glória conversando com Jesus, porque deram a sua vida pelo reino de Deus. Na história da salvação é narrado tudo o que eles se sacrificaram, tudo que eles deram da sua vida por amor de Deus e testemunharam. E os apóstolos que começaram depois a expandir o reino de Deus depois da morte de Jesus, foram testemunhas oculares da vida que Jesus lhes dera. E ainda hoje há pessoas que acreditam em outras religiões. Um fulano lá no século não sei o que fundou uma religião que fala, que explica isso, que fala daquilo, que olha a loucura do ser humano. Jesus deu a vida, a retomou, morreu e ressuscitou, prometeu essa vida àqueles que nele creem. Eu o ressuscitarei no último dia. Marta acreditava nisso e repetia: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque eu acredito em você, eu não acredito em ninguém. Todos os fundadores de religiões, sejam grandes, sejam pequenas, sejam seitas, sejam filosofias, todos morreram. Só Jesus e aqueles a quem ele conferiu não morrem, não morreram e não morrerão jamais, como ele diz. Quem morreu, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que acredita em mim não morrerá jamais, e quem está morto viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, vem para fora. Ele chama Lázaro, vem para fora. E hoje nós estávamos lendo Jesus, quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, só ele é Deus. Quem sou eu para os outros? Você é um profeta, você é alguém que ressuscitou, que apareceu, e por isso que a virtude dos milagres opera em você. Tudo, imagina o comentário que não estava acontecendo em todos aqueles fariseus e saduceus. Jesus conversa com fariseus, não aceita, conversa com saduceus, não aceitam. Eles viram a ressurreição de Lázaro. Ao invés de acreditarem, está descrito lá no Evangelho de São João, queriam matar também a Lázaro, porque Lázaro era a testemunha viva do poder de Jesus.
Olha onde chega o amor à morte da criatura humana. E eu achei interessante aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. E eu estava pensando, Pedro nem precisou desligar. Pessoas estão se desligando todos os dias, por amor a si mesmo, por amor à vaidade, por amor ao orgulho, por se sentir melhor do que todos os outros e até melhor que o próprio Jesus. Pessoas que se desligaram da igreja porque se julgaram melhores. Você vai dizer, muitos padres se converteram. Não houve isso. Houve padres que, de um determinado momento da sua vocação, ou se apaixonaram e deixaram para se casar, aí viraram pastores. Outro dia havia até um testemunho de um padre que era adepto desses campos de nudismo. Perdeu a fé. Não tinha sabor, não tinha gosto no que fazia. Pessoas que passaram, eu nunca vi em toda essa minha vida, que é curta, é claro, mas eu nunca vi uma pessoa consciente que tivesse procurado a Jesus, pedindo ao Espírito Santo que abandonasse a Igreja Católica. Alguns abandonaram porque queriam se casar segunda, terceira, quarta, quinta vez, que abandonaram seu lar, suas famílias, mas abandonaram a fé não porque não acreditaram naquilo, mas porque já não quiseram mais fazer aquilo que Jesus pedia, aquilo que Jesus pedia a eles, fidelidade, amor ao compromisso. Então, por isso se afastaram da fé. Mas nenhuma pessoa, por isso que é importante um dia vir um bispo falar, quantos fiéis se afastaram da Igreja Católica? Não, nenhum fiel se afastou. Quem se afastou foram os infiéis. É por isso que tudo que desligares na terra será desligado no céu. As pessoas, metade ou até mais desses que são evangélicos hoje, eles abandonaram a fé católica porque alguma coisa não lhes convinha, não lhes satisfazia o desejo, a vontade, o apetite, seja o que for. Por isso, abandonaram a igreja. Não vi nunca na minha vida nenhum fiel abandonar a igreja. Uma pessoa, você vê, por exemplo, lá na Rede Vida, tem aquele que era padre Dalcides. O que aconteceu? Se apaixonou por uma mulher, abandonou o sacerdócio. Aquela não era a sua vocação? Não sei, mas não foi aquilo que ele escolheu. Talvez por indução de alguém tivesse escolhido o sacerdócio. Aí continua na fé, fazendo programa, mas se apaixonou por uma mulher e por isso deixou de ser padre. Continua na fé lá fazendo programa na Rede Vida, mas porque abandonou. Mas assim, nunca vi em nenhuma vida, nessa vida, nenhum fiel abandonar a Igreja Católica. Ninguém que tivesse consciência, que tivesse lucidez da doutrina de Jesus. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Alguns pensam que Lutero foi que começou a divisão na igreja. Não, a divisão na igreja começou lá com Jesus. Você vê isso lá narrado no capítulo 6 de São João. Você vai ver isso lá. Ali já existia gente querendo se separar, abandonar Jesus. Mestre, é muito duro o que você fala para nós. É muito duro. Quem pode ouvir isso? Eu não suporto ouvir isso. Eu sou humano. Eu quero que você traga a tua divindade à minha mente pequenina, humana, que não consegue compreender o que você diz. Diz aqui, versículo 66 do capítulo 6. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Olha aqui, uma seita protestante nascendo na presença de Jesus.
Jesus ali testemunhando tudo, pessoas vendo milagres estupendos, cegos, coxos, surdos, tudo acontecendo, mortos sendo ressuscitados, o filho da viúva de Naim, o filho de Jairo, o maior testemunho, 4 dias no sepulcro, Lázaro. Olha aqui, a primeira seita protestante nasceu aqui. Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Depois disso, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Olha aí a primeira, Lutero não foi nada, apareceu 1000 e tantos anos depois, inventou umas ideias diferentes, achou que tinha que contestar, mas olha aqui, fariseu, saduceu, olha, os protestantes já estavam nascendo junto com Jesus, não acreditavam no que ele dizia. Isso é muito duro, isso vos escandaliza, isso é muito duro, quem o pode admitir? Disseram os seus discípulos no versículo 60, capítulo 6, isso é muito duro, nós não podemos admitir isso, nós vamos procurar uma outra coisa. O Senhor da vida estava ali e não acreditaram nele, não aceitaram. Agora, esses foram embora, aí Jesus se dirige aos 12 que estavam ali, vocês também querem ir embora? Aí vem Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Ninguém tem palavra de vida eterna como você. Ninguém tem, nenhum dos que nós ouvimos falar tem palavra de vida eterna. Ninguém tem palavra de vida eterna. Ele vai dizer, só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. A quem iríamos nós? Aqueles que morreram, a nós não interessa a morte, a nós interessa a vida, e só tu tens palavras de vida eterna, só tu. A quem iríamos nós? A quem iremos nós? Ao fulano que inventou aquilo, outro que falou daquilo? Não vou citar aqui, não quero ofender a ninguém, mas tantos absurdos. Concentrou, vinha um espírito não sei da onde, falou não sei o quê. Mas que? Fez viver? Não fez ninguém viver. Então eu quero a vida. A quem iríamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que o mesmo Deus, que o mesmo Espírito Santo que iluminou a Pedro, só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Olha lá, eles já não andavam com Jesus. Muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. A vida estava ali e eles não quiseram, foram acreditar na morte. Que Deus e o seu Espírito Santo ilumine a todos nós, nos dê a quem iremos. Você conhece algum profeta, algum por aí, vivendo por aí, que tenha ensinado alguma coisa que dá vida? Não tem. A quem vamos nós? Só se queremos a vida. Se você ama a morte, vai aonde você quiser. Qualquer dessas doutrinas, seitas, filosofias, religiões, chame do que você quiser. Não me interessa a morte, me interessa a vida. A quem iremos nós, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. E aqui vai dizer, o que desligares na terra será desligado no céu. Nem precisou desligar, olha aqui, a turma já foi indo embora, deixando Jesus só com os apóstolos. Graças a Deus, nós estamos com Jesus, porque a morte não nos interessa. Só Ele tem palavras de vida eterna, então é nele que permaneceremos, é a Ele que seguiremos, é a Ele que amaremos e doaremos a Ele as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus eternamente pela vida que Ele está dando a cada um dos seus filhos, a todos aqueles que creem no seu nome e creem que só Ele dá a vida eterna.